Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Você está feliz? Está feliz com Cristo? Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus para abençoar e edificar o meu e o seu dia. Média 10 minutinhos, então fica comigo até o final. E vamos lá, mais uma semana começando. Última semana do mês. Graças a Deus por isso. Amém? Que bom. Então vamos continuar aqui na palavra hoje, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 12. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com animais selvagens e os anjos o serviam. Amém. Amém. Aqui eu vejo Jesus indo para o deserto. Ele foi impelido, ele foi conduzido pelo Espírito, pelo próprio Deus. Ele foi conduzido a ficar 40 dias ali e ser tentado por Satanás. As tentações não foi instantânea, uma atrás da outra, assim, né? Transforma essa pedra em pão, pula daqui. Não, foi durante esse período, não foi no mesmo dia. Quando a gente lê, assim, dá a impressão que foi um atrás do outro, né? Tipo, já fala, recusa, já faz outra proposta, recusa. Não, teve o tempo ali. Mas o que me traz atenção é que muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, estamos passando por um deserto, como nós chamamos muitas vezes esses períodos de desafio, de crescimento, de processo, e nós chamamos de deserto, trazendo referência a exatamente isso. E muitas vezes nós perguntamos: Senhor, por quê? Onde está o Senhor? O Senhor não está vendo? Muitas vezes foi Ele que nos conduziu, assim como Ele conduziu o próprio Filho, o próprio Jesus, a passar por esse deserto, passar por esse processo, por esse desenvolvimento. Nós também precisamos, e Ele muitas vezes vai nos conduzir para que nós saiamos desse lugar muito mais fortes, muito mais crentes em Cristo Jesus, muito mais transformados e mais maduros. Assim como quem permitiu Jó passar por tudo que ele passou foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que permitiu que Satanás tocasse em tudo quanto ele possuía, e inclusive nele com doenças, mas não permitindo que ele o matasse. E quando Jó questiona o Senhor, né? Senhor, por quê? Aonde? E aí o Senhor vem e pergunta: Jó, onde estava você quando eu criei o mundo? Onde estava você quando eu criei todas as coisas? E assim também o Senhor, ele deve olhar e falar assim: Ives, meu filho, onde estava você quando Jesus estava na cruz? Onde estava você quando Jesus estava passando pelo deserto? Onde estava você quando eu já estou no meu trono e consigo ver tudo? Onde estava você quando eu já determinei que você iria nascer? Onde estava você quando eu gerei um propósito para a sua vida? Mais ou menos assim. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo que nós temos que enfrentar o deserto, as provações de uma maneira diferente. Nós temos que enfrentar como o Senhor Jesus nos ensina: em tudo dai graças. Então, se nós estamos passando, foi com permissão do Senhor. Então, mesmo que seja alguma colheita de alguma plantação nossa, foi a permissão dele também. Ele permitiu que a gente venha passar por isso, por todo esse processo, para que a gente saia mais forte, que a gente saia mais maduro, que a gente saia ainda mais crente no próprio Senhor Jesus. Porque muitas vezes é lá que nós vamos ver o Senhor, vamos ver a mão do Senhor. A hora que nós vamos sair de tudo isso, a gente vai olhar e falar assim: só o Senhor mesmo para fazer com que eu passasse por tudo isso, crendo que o Senhor continua sendo Deus, que o Senhor é Deus, e que o prazo de 40, o número 40 na Bíblia, os períodos de 40, seja 40 anos, 40 dias, sempre traz um processo,
amadurecimento de mente de pessoas, né? Seja lá no exílio, os hebreus saindo do Egito, seja Jesus aqui, seja Jesus os 40 dias que ele voltou após a ressurreição e ficou aqui com os 12. Então é um período de processo de ensino do Senhor que nós vamos passar e depois vamos glorificar o nome dele. Na verdade, nós temos que passar glorificando o nome dele. E aqui ele não foi só tentado, né? Ele esteve com animais selvagens. Então a gente pode imaginar a quantidade de animais selvagens e perigosos que estavam ali, ainda mais naquela região. Tem leões, tinha onças, tinha ursos, então ele enfrentou muitos desafios ali e ele foi impelido, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente entrar numa temporada, num momento de deserto em nossa vida, em momento de luta, a gente não tem que ficar perguntando por quê. Nós temos que perguntar: Senhor, eu sei que eu vou sair daqui, mas como que eu preciso sair daqui? O que o Senhor quer mudar em mim? Que o Senhor permitiu eu estar nesse lugar, que eu estar passando por tudo isso. Se o Senhor permitiu, o Senhor tem um propósito em cima disso daí. Eu quero entender, eu quero viver tudo isso. E eu quero sair daqui da maneira que o Senhor quer que eu saia. Muito mais reforçado, mais casca grossa, mais crente no Senhor. Então nós temos que, de fato, começar a olhar com outros olhos, com outra mente para tudo isso. Porque quando nós somos imaturos, nós fazemos birras e ficamos perguntando para o Senhor: por que, meu Pai? Por que, meu Pai? Por que isso? Assim, quando as crianças ficam perguntando aos pais: mas por quê? Por quê? Por que passar por isso? Por que eu tenho que lavar a louça? Por que eu tenho que fazer isso? Porque o processo que nós temos que passar para ter um amadurecimento saudável no Senhor. Então, a gente, quando vai passar, a gente não tem que ficar perguntando por que, Senhor. Senhor, me fortalece, transforma a minha mente, marca meu coração, me dá entendimento, me dá sabedoria, discernimento e coragem para enfrentar esses desafios, porque eu sei que o Senhor está comigo, que eu sei que o Senhor permitiu e o Senhor não está colocando isso para que eu não suporte. Então é com esse olhar, com esse entendimento, com essa mente madura que nós temos que como filhos maduros, porque quando o Senhor permite, justamente para amadurecimento, Ele precisa de filhos maduros para que deem suporte aos filhos imaturos ainda, os filhos mais novos na fé, para ajudá-los na caminhada e sairmos mais fortes para cumprir o propósito que o Senhor tem em cada um de nós. Amém? Então, com certeza você já passou alguns desertos na sua vida, alguns momentos difíceis, momentos de dificuldade, seja físico, seja familiar, financeiro, de todas as maneiras. Você olhar para trás, você vai ver que você saiu diferente, você saiu muito mais maduro. Às vezes o Senhor nos permite passar por coisas para que a gente possa sair dessa maneira, podemos sair mais reforçados, olhar de outro ângulo, de outro lugar, aquilo que nós estamos, às vezes, seja num buraco, como José, seja adoecido como Jó, seja tocado nas finanças como Jó, inclusive perdeu seus filhos, perdeu tudo, seja tocado na tentação como Jesus, ou aliás, todos nós somos tentados, né? Mas aqui ele foi tentado também. Então, independente de onde for que nós estejamos sendo forjados, nós
temos que sair de lá fortes. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, mas havia um quarto homem lá. Jesus sempre está com a gente na fornalha, no deserto, seja onde for. Ele já passou por isso, ele sabe o que nós sofremos, ele consegue entender o nosso coração e ele vai nos conduzir para sair de onde nós vamos sair muito mais fortes e mais maduros. Amém? Que Deus te abençoe nessa semana. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.